É uma das mais polêmicas e debatidas entre os cristãos. Sabe por quê? Porque ela mexe no bolso das pessoas. E infelizmente, em muitas igrejas, o dízimo recebe mais atenção do que a salvação, a obediência, o arrependimento e a própria pregação do evangelho. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não ajudam com nada, e isso prejudica muito o crescimento da obra de Deus. Contribuir financeiramente deveria ser uma alegria, pois significa que Deus tem suprido as nossas necessidades e não algo que nos traz medo ou sentimento de culpa quando não podemos ajudar. Por isso eu vou te explicar o que a Bíblia diz sobre o dízimo e ao final desse vídeo você vai entender muito melhor sobre esse assunto. Então vamos lá. Dar o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo era uma exigência da lei em que todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo que eles criassem. O dízimo era um método para prover as necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. Agora, se observarmos o Novo Testamento, veremos que não existe uma única ordem ou recomendação para os cristãos entregarem os 10% do dízimo, mas sim que eles devem contribuir conforme determinarem no seu coração, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. Veja, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus se agrada de quem dá com alegria, e não de quem faz por obrigação ou por medo de atrair uma maldição. O cristão verdadeiro deve ser conhecido pelo amor, generosidade, fé e obediência, pois ele reconhece que Deus é o seu provedor. Com isso, tem o desejo de ver a obra de Deus crescendo e alcançando mais pessoas através do evangelismo e ações sociais. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Repare bem no que Paulo disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas me perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas ela não diz nada. A igreja cristã tomou essa quantia, 10%, do dízimo do Velho Testamento e a incorporou como o mínimo recomendado para o cristão ofertar. Porém, os cristãos não devem se sentir obrigados a dar sempre os 10%, mas sim dar de acordo com a sua renda, conforme Paulo ensina. Às vezes, isso significa dar mais do que a 10ª parte, e às vezes dar menos. Cada um deve orar e pedir sabedoria a Deus para que possa contribuir da melhor forma. E não precisam ter medo de serem amaldiçoados pelo devorador por não darem o dízimo, ou medo de estar roubando de Deus, pois isso fazia parte da lei do Antigo Testamento. Leia Malaquias capítulo 3. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus capítulo 23, quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Essa passagem, para muitos, é a prova clara que Jesus ordenou que o seu povo deveria dar o dízimo, assim como era feito no passado. No entanto, devemos entender a divisão na Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando Jesus disse que aqueles homens deviam obedecer à ordenança da lei, ele estava dizendo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ele disse isso porque Jesus era um judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4. Por isso, ele viveu de acordo com ela.
Mas preste atenção no que ele disse no livro de Mateus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, pois se ele violasse a lei, ele seria condenado como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria sua missão aqui na terra para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. E realmente, Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. Ele foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga, assumiu seu sacerdócio aos 30 anos e exerceu todas as formalidades cerimoniais da lei. Ele não pecou em nada. E você deve se lembrar também que quando Jesus curou um leproso, ele mandou aquele leproso entregar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou em Levítico capítulo 14. E hoje, será que alguém oferece ao sacerdote alguma oferta depois de ter sido curado da sua doença? É lógico que não. Por isso é muito importante você saber que a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. E assim que Jesus entregou o seu espírito a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a viver pela graça, encerrando ali toda a ordenança da lei de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação, através da ressurreição de Jesus. Deu para entender? Agora eu vou falar para você o meu ponto de vista. A obra de Deus precisa de dinheiro para se manter, para ter condições de alcançar mais pessoas que ainda não conhecem o evangelho, para ajudar os necessitados. E como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo pediu oferta para ajudar a suprir as necessidades daqueles que vivem do ministério e também da obra de Deus. Agora, em relação ao dízimo, talvez você esteja surpreso ao saber que na nova aliança o dízimo não é obrigatório, pois não existe mais o templo onde a glória de Deus se manifestava. E como você e eu sabemos, o templo que nós frequentamos hoje, que é chamado de igreja, na verdade, é apenas um local onde nós nos reunimos para ouvir a palavra, buscar ao Senhor e ter comunhão com outros irmãos. Pois de acordo com a Bíblia, nós somos morada do Espírito de Deus e somos chamados de a Igreja de Cristo. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o dízimo é eterno e que continua obrigatório, porque Abraão deu o dízimo antes de ter sido criado a lei de Moisés. Mas se nós formos analisar, a entrega do dízimo por Abraão foi espontânea e só aconteceu uma vez. E ainda assim, ele deu parte dos despojos que ele conquistou em uma batalha. A Bíblia não fala absolutamente nada de que ele tirou parte dos seus ganhos para oferecer a Deus. E a quantia escolhida de 10% fazia parte da cultura daquele local. Agora vamos falar de você. Se você entrega o dízimo na sua igreja e faz isso com alegria e gratidão ao Senhor, você deve continuar fazendo isso, porque Deus conhece o seu coração. E além disso, você está investindo na obra, e isso é muito válido. Mas não se sinta pressionado a dar, porque não há uma passagem no Novo Testamento que te obrigue a fazer isso. Se você escolheu dar, dê com alegria e com a certeza de que está plantando sementes no reino de Deus. Outra coisa importante, é direito de todos os membros da igreja saber como os dízimos estão sendo utilizados. E é dever da liderança informar os irmãos quanto a isso. É preciso que haja transparência na prestação de contas da igreja, porque nós somos cristãos e devemos ser honestos o tempo todo, principalmente com as coisas relacionadas a Deus. Além disso, quando há essa transparência, os membros se sentem mais seguros e tendem a ajudar mais. E só para encerrar, dízimo não é mais obrigatório. Você não vai ser amaldiçoado se não der. E você também não estará roubando de Deus e não precisa dar também todo o valor que você precisa contribuir na igreja. Você pode, se preferir, separar uma parte para ajudar uma família carente, por exemplo, uma pessoa enferma, um pai desempregado, e eu tenho certeza que Deus se alegrará com a sua atitude. Eu apenas sugiro
que você peça sabedoria a Deus para ajudar quem realmente precisa. E também tome muito cuidado para não se tornar uma pessoa avarenta, ao ponto de deixar de ajudar na obra e ajudar as pessoas necessitadas. Como Jesus mesmo disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Amém? Eu espero que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas a respeito do dízimo. E se você gostou,